nações, sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações. Paz de Jesus, irmãos e irmãs, sou Fábio André, coordenador arquidiocesano do Ministério de Fé e Política da RCC de Salvador. E dando continuidade à nossa série 5 minutos de doutrina social com o Ministério de Fé e Política, hoje nós vamos abordar a questão de número 320 do DOCAT. A pergunta: devo empenhar-me em clubes, associações e organizações não cristãs? E a resposta do DOCAT: sim. Os cristãos não se devem fechar num gueto de pessoas semelhantes. Um jogador de futebol que seja humano, digno de confiança e bom, que no seu clube se apresenta como cristão católico, dá um brilhante testemunho, tal como um sindicalista que todos reconhecem que luta pela justiça a partir de motivos cristãos. Mas para tal empenho é preciso considerar 3 pressupostos. Não colaborar com aquilo que contradiz a dignidade da vocação cristã, excesso de álcool, violar rituais, libertinagem sexual, entre outros. Não deve ser expressamente um obstáculo à fé, e o compromisso não deve ser ideologicamente aproveitado. É preciso muita atenção quando objetivos sociais de bom tom, sob o silêncio do cristão, são apenas braços estendidos e interesses ideológicos. Então, os cristãos bem-intencionados são rapidamente entalados nos carros de forças não cristãs. Então, esse aqui também que o DOCAT nos chama a atenção, é interessante, porque a gente pode estar no mundo sendo sal da terra, sendo luz do mundo, sendo fermento no meio da massa. A gente não tem que se fechar somente em grupos católicos, em grupos cristãos, só devo participar de atividades da igreja. Não, é bom que a gente participe. Na nossa profissão, a gente se identificando como cristão, e de repente participando dos conselhos de classe, ou participando dos sindicatos, como fala aqui, a igreja até defende essa posição, a existência dos sindicatos, como fazer frente ao poder econômico dos empregadores. Então, os empregados também têm que ter essa força do sindicato para poder negociar de melhor maneira, porque se fosse uma negociação direta entre empregado e empregador, a força é muito diferente. Mas a partir do momento que os empregados se unem, o sindicato realmente ganha essa força para que o empregado possa melhorar suas condições de vida. Quando a gente está falando do sindicato, também participar dos conselhos que existem na sociedade civil, conselhos de segurança, conselhos de educação, os conselhos tutelares. É importante que nós cristãos possamos estar lá representados, possamos estar lá fazendo parte desses organismos civis, observatórios sociais, que muitas vezes ajudam a fiscalização do parlamento, do próprio Poder Executivo. Então, é importante a gente estar participando e mostrando como o cristianismo pode contribuir nessas áreas. Não só a gente, o Papa Francisco tem falado muito sobre isso, e outros documentos já falam sobre isso. A gente não viver só dentro da igreja, viver, como o Papa Francisco diz, na sacristia da igreja. A gente tem que, como leigo, a gente tem que ir ao mundo, temos que fazer o nosso papel no mundo. Mas aí depois o DOCAT chama atenção, mas cuidado também com essas associações que não venham a prejudicar a nossa fé, não estejam ligados, como diz aqui, à violência, excesso de álcool, alguma questão ideológica que vá contra a nossa fé, certo? Então foram as 3 questões que ele justamente colocava, né? Não colaborar com aquilo que contradiz a dignidade da vocação cristã, não deve ser expressamente um obstáculo à nossa fé, o compromisso não deve ser ideologicamente aproveitado. Então, sempre lembrando esses valores que a gente vai falar sempre. Quando a gente estiver em algum tipo dessa associação, tem que respeitar o valor da vida, tem que valorizar a dignidade humana, o bem comum, a solidariedade
e a subsidiariedade também, para que de fato a gente possa perceber que aqueles valores têm a ver com os valores da vida e do Evangelho. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, comente, divulgue nas suas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube da STC Salvador. Deus te abençoe. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar,